Gostaria que você abrisse então a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18 até o 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 25. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Acho que é verso 22 agora, né? Vê aí, Nicolas. Próximo. Isso. E os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, foram escolhidos, vocacionados ou também eleitos, tanto judeus como gregos, aqueles que não são gentios, aqueles que não são judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que nos dá direção, ela que nos mostra o caminho certo, ó Pai, a caminharmos. Ela que nos mostra, Senhor, o caminho do céu e da salvação. E por isso, Pai, nós te louvamos nesta noite. Que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor fale aos nossos, continue falando aos nossos corações, e que esta palavra, meu Pai, possa ir de encontro àqueles que precisam ouvi-la, e que possam, ó Pai, serem confrontadas, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O texto que lemos, irmãos, nos apresenta uma das mensagens mais poderosas de todos os tempos. Ela apresenta a mensagem da cruz. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. Cruz, símbolo de graça, perdão e salvação. Então, mas o que é a cruz e o que ela representa ou ela significa para nós? Falar sobre a cruz, irmãos, ou sobre o seu significado vai além daquilo que a gente pode imaginar. Por quê? Porque a cruz, irmãos, não é apenas uma marca do cristianismo. Ela é também, irmãos, um símbolo paradoxal, ou seja, ela aparenta ser uma contradição. Por quê? Porque posteriormente, irmãos, ela se tornou símbolo de poder, de graça, de perdão, de reconciliação e de salvação, conforme expressou o apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Mas por que ela é o poder de Deus, irmãos? Porque somente a cruz foi capaz de realizar até hoje o que nenhuma sabedoria de todos os sábios do mundo conseguiu. Primeiro, ela conseguiu convencer pessoas do seu pecado e de sua perdição. Então a cruz, irmãos, nos mostra o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então foi por causa do nosso pecado, irmãos, que alguém teve que morrer para pagar a dívida que ela causou. Então, por causa do nosso pecado, irmãos, Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Segundo, o que a cruz fez, irmãos? A cruz foi capaz de transformar pessoas legitimamente malditas em filhos amados de Deus.
Então só a cruz, irmãos, por meio de sangue inocente, conseguiu nos fazer novamente filhos de Deus. Nós estávamos perdidos, e não foi por mérito humano, irmãos, foi simplesmente por amor, um amor altruísta, um amor que não pede nada em troca, mas ela foi totalmente pela graça de Deus. Olha o que disse João em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então hoje, irmãos, podemos entender e aprender o que é a cruz, mas naquele tempo a visão da cruz não era tão compreensível assim. E por que a visão da cruz não era tão compreensível assim? Porque ao longo da história, irmãos, a cruz ela foi considerada um símbolo sombrio de horror, de morte, de violência, de tortura, de perseguição, de sofrimento e, consequentemente, de angústia e de dor. Por pensarem dessa forma, irmãos, e com razão, que ao verem nesse objeto mal que ela proporcionava, eles não conseguiam enxergar na cruz o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro conteúdo, o seu verdadeiro propósito. Então a prática da crucificação, irmãos, como castigo no mundo romano antigo, no qual os apóstolos viveram, já era muito comum entre eles. Então eles, irmãos, sabiam que se alguém errasse, ou se alguém, digamos assim, fosse incriminado naquela época, naquele tempo, eles poderiam ser crucificados. Então já era por meio dela, irmãos, que os criminosos, os militares desertores, os rebeldes, os escravos e todos aqueles, exceto raras exceções, que não tinham a cidadania romana, eram punidos. E como eles eram punidos? Por meio da cruz. Então eis a razão, irmãos, da cruz ser um contraste. Por isso que a gente diz que é um paradoxo também. Porque no momento ela era tida como símbolo de tortura, de escândalo, de loucura. No outro momento ela se torna o quê, irmãos? Se torna um símbolo de salvação para aqueles que creem. Então por isso que a gente diz que a cruz é esse paradoxo. No momento ela era tida como algo ruim, outro momento ela é tida como algo bom. Então mesmo nesta aparente contradição, irmãos, ainda assim, e por meio do que a cruz poderia representar, ela continuava não sendo vista com bons olhos, por não compreenderem que quem morreu nela era o Salvador aguardado. Então esse era um dos motivos de rejeitarem a mensagem da cruz ou palavra da cruz. Então talvez nós nos perguntamos, em algum momento, mas quem foi que criou ou quem foi que adotou, essa prática desumana? Então, segundo o registro, irmãos, por mais que Roma tivesse adotado essa prática horrenda, muito antiga, não foram eles que criaram esse método de tortura. Fontes históricas indicam que outras civilizações antigas, como os assírios, persas e os babilônicos, irmãos, já praticavam já tinham essa prática da crucificação. Então a crucificação, portanto, não era o único meio de tortura existente naquela época. Então existia vários outros tipos de punição ainda piores, irmãos, do que a crucificação. Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 7, verso 24, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez, irmãos, ao meditarmos, ao nos aprofundarmos nessa declaração de Paulo, nós vamos perceber, irmãos, que naquele tempo parece que havia outro tipo de punição, um tipo de punição ainda pior do que a crucificação, que era uma prática, irmãos, que eles também tinham como punição, que era colocar um defunto amarrado membro a membro e corpo a corpo com um sentenciado, e aquele cadáver, irmãos, em decomposição, os bichinhos iam comendo aquele que for incriminado, irmãos, e matando ele lentamente, ainda em vida. Então, uma cena, irmãos, um tanto quanto assustadora e repugnante, que hoje nós conhecemos como necroforia, que é essa prática muito antiga, irmãos,
que algumas civilizações praticavam. Então tudo indica, irmãos, que Paulo conhecia também esse tipo de punição e que poderia sofrer dessa maneira como os criminosos de sua época, ou crucificado ou amarrado a um cadáver. Contudo, irmãos, segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo ele não morreu nem crucificado e nem amarrado, mas decapitado, irmãos. Cortaram a sua cabeça, me desculpa a expressão, mas no reinado do imperador Nero, em meados dos anos 60 em Roma, considerado, Roma, como um dos maiores impérios de toda a história. Então a cruz, de fato, irmãos, não era vista com bons olhos. Há uma coisa que remetesse, há uma imagem que remetesse a uma coisa boa, a uma coisa aceitável. Pelo contrário, irmãos, ela representava propositadamente algo mal e um método doloroso, irmãos, de execução à vista de todos. Então, por isso, irmãos, que esse método, como descrito no texto, era vergonhoso, era doloroso, era humilhante e escandaloso. Então a cruz, irmãos, carrega um significado importantíssimo para nós que cremos. Ela é o poder de Deus, que representa hoje, irmãos, o Cristo ressuscitado. Então a cruz, irmãos, carrega esse significado importante para nós. Então quando olhamos para a cruz, irmãos, nós não vemos apenas um objeto, nós vemos o Cristo crucificado. Paulo então faz questão de representar por meio da cruz este paradoxo, esse contraste, irmãos? Ao invés de tristeza, alegria; ao invés de morte, vida; ao invés de desesperança, esperança; ao invés de sofrimento, de condenação e dor, consolação, perdão, alívio e salvação. Então essa era, irmãos, a visão da cruz que eles deveriam ter. Então por isso que a cruz, conforme escreve o apóstolo Paulo, escandalizava quem, irmãos? Os judeus e também os gregos. Então, e hoje, irmãos, ela continua ainda a escandalizar aqueles que ouvem essa mensagem. Que mensagem? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aceite, este paradoxo, o que antes era entendido como ruim, passa a ser algo bom, um jugo suave, um fardo leve. Jesus então conclui este convite dizendo: e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Então essa é a proposta do Evangelho de Cristo, irmãos. Esta é a mensagem da cruz. É exatamente isso que a cruz representa para nós. Então mesmo que o apóstolo Paulo tivesse que tratar de vários assuntos que permeava a igreja de Corinto, por ser uma igreja problemática, tanto no aspecto moral, no aspecto eclesiástico, no aspecto doutrinal e espiritual, a cruz, irmãos, encontra um espaço importante no meio dela. Paulo vai deixar claro, irmãos, que a cruz só faz sentido se houver conteúdo. Quem é o conteúdo que importa para nós, irmãos? O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. E aí ele diz aqui aos Coríntios: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir, irmãos. Que o conteúdo da cruz é quem transforma, que o conteúdo da cruz é quem perdoa nossos pecados, é o conteúdo da cruz, irmãos, que nos reconcilia com Deus, é o conteúdo da cruz, irmãos, que nos torna filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. É o conteúdo da cruz, irmãos, que traz cura e nos dá a vida verdadeira e abundante na presença do Todo-Poderoso. Então a cruz de fato não salva. Por quê? Porque a cruz é um objeto, mas o seu conteúdo, irmãos, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o conteúdo da cruz, nosso Salvador, irmãos, a quem amamos e a quem nós servimos. Então a cruz de Cristo para os cristãos não significa simplesmente uma morte vergonhosa,
pendurado no madeiro, mas representa também, irmãos, o pagamento ou resgate pelos nossos pecados cometidos, pelos pecados cometidos pela humanidade, porque não havia maneira humana de pagar o que tínhamos feito de ofensas a Deus desde o princípio dos tempos até agora. Então a cruz, irmãos, se torna não somente a marca do cristianismo, a cruz se torna também, irmãos, o pagamento ou resgate pelos nossos pecados. A cruz, irmãos, também é para nós, irmãos, este poder, o poder que nos salva por meio de Cristo Jesus. Então essa dívida, irmãos, só podia ser paga com o sangue do Filho de Deus. E era isso que Paulo queria que eles compreendessem, que a morte de Cristo era o caminho da salvação. Por mais que este conteúdo, irmãos, tivesse sido pendurado em um madeiro de madeira, obviamente, desumano e cruel, irmãos, a justiça de Deus foi realizada. A justiça de Deus foi consumada, pois foi por amor, irmãos, simplesmente por amor, que Ele se entregou e morreu por nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, irmãos. Por quê? Porque o mundo, irmãos, as pessoas não teriam como, irmãos, pagar a sua dívida, a sua ofensa a Deus. Mas Jesus então paga o preço com seu sangue, o sangue do Cordeiro imolado, irmãos, que tira o pecado do mundo. Como disse John Stott, a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. E de fato, irmãos, era um horror. Porque, como Paulo mesmo vai descrever, era escandaloso, era vergonhoso. E aí ele continua: como poderia então uma pessoa de mente sadia adorar como um Deus um homem morto, justamente condenado como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução? Esta tarde eu e a irmã Elisa, a gente conversou um pouco sobre isso, que era a filosofia da época, né? Que eles achavam que a matéria era mal e o espírito bom, e por isso, quando Jesus foi colocado no madeiro, foi crucificado, Deus o abandona. Por quê? Porque ele era um homem bom, mas não poderia morrer. Por quê? Porque a matéria era má, o espírito era bom. Então essa era a filosofia que Paulo estava tentando contornar, irmãos, para dizer que aquele que realmente morreu no madeiro era o Salvador. Então esse era o pensamento, irmãos, tanto dos judeus quanto dos gregos. Por isso que a mensagem que Paulo pregava era o quê? Era loucura, por não, irmãos, entenderem o plano de Deus para a humanidade. Então Paulo vai nos dizer, irmãos, que por causa disso a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, por esta razão, irmãos, a ressurreição de Jesus é parte integrante da palavra da cruz. Não há como dissociar dessa mensagem. Então ele de fato morreu pendurado, mas ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, conforme testemunhou o apóstolo Pedro, dizendo: o qual, havendo subido aos céus, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes, porque a ele fora dada todo o poder nos céus e na terra, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha, irmãos! Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que tem o poder, irmãos, sobre si. Então a mensagem do apóstolo Paulo, irmãos, sem dúvida alguma, encontra respaldo na cruz. Ou seja, no fato de que o Messias, o Filho de Deus, acabou se fazendo maldição por toda a humanidade. Ele tomou sobre si, irmãos, os nossos pecados. Ele soube, irmãos, passar na pele aquilo que nós passamos.
É isso que Isaías vai dizer no capítulo 53. Ele tomou sobre si, irmãos. Ele se encarnou, irmãos, e pôde sentir na pele o que eu e você sente. Para que um dia, irmãos, toda essa dor, todo esse sofrimento passe. E aí vivamos eternamente com o Senhor. Sem dor, sem tristeza. Porque todas essas coisas vão passar, como disse o apóstolo João. Então a mensagem da cruz, irmãos, se torna ainda hoje um desafio para nós. Um desafio para todos aqueles que querem segui-lo. E de fato, irmãos, não é fácil. Ela continua sendo loucura para este mundo, para as pessoas, porque ela exige de nós, irmãos, renúncia. Seguir a Cristo significa renúncia, irmãos. Renúncia significa se submeter ao seu senhorio, à sua autoridade, para que Ele governe as nossas vidas. E eu faço uma pergunta aos irmãos nessa noite: quem é que tem governado a sua vida? Então, a cruz, irmãos, ou seguir a Cristo, significa também, irmãos, deixarmos as práticas pecaminosas, irmãos, que nos escravizam e nos levam a fazer aquilo que não deveríamos fazer. Por quê? Porque agora a nossa consciência, irmãos, nos leva a agradar a Deus e não a desagradá-lo. Por isso que eu costumo dizer, irmãos, que a verdadeira liberdade em Cristo é poder rejeitar o que me causa dor, o que me causa, irmãos, sofrimento e separação de Deus. Isso é a verdadeira liberdade. É isso que o pecado causa, irmãos. Ele nos escraviza, ele leva-nos a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Se eu não sou capaz, irmão, de rejeitar o pecado ou renunciar àquilo que me escraviza, eu não sou livre. Continuo sendo escravo, irmãos, não de Deus, mas das coisas deste mundo. Como disse o apóstolo João: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que se submete ao seu senhorio, à sua autoridade, permanece para sempre. Esse é o conselho, irmão, do apóstolo João para nós. Por quê? Porque isso significa renunciarmos por amor a Cristo. Não é por amor, irmãos, não é por causa que eu posso ir para a perdição, para a morte eterna. Não, irmãos, porque nós servimos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele tem um caminho certo para nós. Carregar a cruz, irmãos, como disse nosso amado mestre, significa também estarmos dispostos a morrer por sua causa e também morrermos verdadeiramente, irmãos, para este mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Pertencemos a Ele, irmãos. Por quê? Porque somos peregrinos nessa terra. A nossa morada não é aqui. Nossa morada é os céus. Amém? Então não basta, irmãos, conhecermos apenas a Deus, sobre Deus. É necessário nós termos uma real experiência relacional com Ele. Porque isso nos tornará, irmãos, verdadeiramente, não apenas seus conhecedores, mas também seus seguidores. Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra breve, dizendo, irmãos, que conhecer a Deus através da cruz é conhecer nosso pecado e o seu amor redentor. Porque a maneira correta de entendermos Deus, irmãos, é olhando para a cruz, reconhecendo, irmãos, que a cruz não está, irmãos, o poder que a cruz apresenta não está no objeto, como instrumento de suplício, de dor, de sofrimento, mas ela está em seu conteúdo, irmãos, Cristo Jesus, o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos de Corinto, que conhecer a Deus através da cruz é conhecer nosso pecado e o seu amor redentor. Segundo, conhecer a Deus através da cruz, irmãos, é reconhecer que na cruz está todo o amor de Deus. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse amor, irmãos, que nos constrange. Por quê? Porque não fomos nós que o escolhemos. Todavia, irmãos, se nós o amamos, é porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos amou primeiro. Amém? Então, irmãos, conhecer a Deus através da cruz é reconhecer que na cruz está todo o amor de Deus. Terceiro, irmãos, conhecer a Deus através da cruz é entender que por meio da cruz há salvação e vida. Foi para esse propósito que Cristo veio. Sua morte indicou o sentido da vida, que é a esperança do viver, de um viver, irmãos, que não para na morte, mas com Cristo e em Cristo passa da morte para a vida. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É isso, irmãos. Essa é a mensagem da cruz. Portanto, irmãos, essa mensagem é a mensagem do próprio Deus. Então esse é o paradoxo de Deus, irmãos, a cruz. Poder de Deus, graça, perdão e salvação. É na cruz, irmãos, que nós entendemos o amor de Deus. É na cruz, irmãos, que nós entendemos que Ele veio com um propósito. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, irmãos, a crermos nessa verdade. Cruz, símbolo de graça, perdão e salvação. Amém?